até pela questão aí da tua necessidade de se ausentar daqui a pouco, né, para que tu possa aí, tu está em dois locais, tá? Só para te avisar aí, talvez tenha que Sim, esteja um é que eu tô com pelo problema no vídeo microfone aqui, eu tô... e outro pela voz, né, o áudio. Isso. Deixa eu ver se eu... Deixa eu só tirar daqui para não dar microfonia. Acho que agora Bom sim. áudio, mano. Melhorou? Tô conseguindo me ouvir agora? Não, perfeito, perfeito, perfeito. Não, tá bem. Bom, eu vou começar então, João Marcelo, falando um pouquinho sobre a vacina, vou inverter, e é obviamente que falar sobre dois pontos principais. Um sobre a vacina de criança, tá? Então, eu queria passar agora a atualização de números com vocês, tá? Nós chegamos, então, no dia de ontem, com 41.937 doses aplicadas em crianças, tá? Segundo os dados das nossas unidades de saúde, que registram diariamente isso, tá? O sistema do Ministério da Saúde, o CISPNI, está com um delay, tá? Apesar dele ser online, né? A gente não tem uma plataforma específica onde a gente digita e aí transfere os dados. Na realidade, ele é digitado online, mas a gente não sabe por que está tendo esse delay aí de aparecer os resultados da vacinação. Então, vocês vão olhar que os dados, por exemplo, do estado são diferentes dos dados que a gente tem divulgado, tá? Mas está tendo esse delay aí, tá? Então, nós chegamos então a 35.930, desculpa, 35,49% das crianças de 5 a 11 anos de idade vacinadas, tá? Uma das coisas que o pessoal sempre me perguntava era sobre a questão de erros sobre efeitos adversos, né? Efeitos adversos, então, até o momento, desde o dia 19 de janeiro, a gente tem, então, 23 efeitos adversos, todos não graves, 9 com a vacina do Butantan e 14 com a vacina da Pfizer, sendo febre, dor no corpo, cefaleia, ou seja, dor de cabeça e dor abdominal, tá? Nenhum outro tipo de relato diferente desse. Então, os 23 efeitos adversos que foram notificados, que as famílias procuraram o serviço de saúde para ver o que está acontecendo, todos eles eram ou febre, ou dor no corpo, ou dor de cabeça, cefaleia, ou dor abdominal. Então, tem sido aí resultados bem positivos, tá? Não tivemos nenhuma forma grave, tá? Aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, tá? Que chegou até a gente, tá? E a gente tem monitorado todos os casos, tá? E a outra questão é uma preocupação que a gente tem aí sobre a questão da vacinação de adultos, tá? Então, queria aqui reforçar a todos a importância de fazer a vacinação, de ter o esquema completo de vacinação, tá? Nós, O que é o fazendo esquema completo, estudo... Fernando? Oi? O que é o esquema completo? Vou explicar agora, vou explicar, bem lembrado, tá? O esquema completo, tá? É a pessoa ter tomado as duas doses, no caso de vacina de duas doses, e não está ainda em época de tomar a terceira dose, ou a pessoa ter as três doses. Então, por exemplo, eu tomei as duas doses em fevereiro e março, respectivamente. Tomei a minha dose de reforço em outubro, tá? Então, eu estou com o esquema completo. Eu tomei a minha dose em fevereiro e março e não tomei a dose de reforço, isso é esquema incompleto, tá? Eu tomei a minha primeira dose e já deveria ter tomado a segunda dose e não tomei. Isso é esquema incompleto. Então, o esquema incompleto é quando a pessoa deveria ter tomado a segunda dose e não tomou, ou deveria já ter tomado a terceira dose e não tomou. Então, a gente tem aí um quantitativo importante, nós estamos aí com um pouco mais de 400 mil pessoas que estão hoje com as terceiras doses e temos aí bastante pessoas que já deveriam ter tomado a terceira dose e não tomaram. Então, é importante, então, frisar que, fazendo análise do perfil das pessoas internadas em leitos de UTI, em leitos clínicos, mostrou que a chance da pessoa ocupar um leito de UTI ou um leito clínico é 27 vezes maior para quem está com o esquema vacinal incompleto ou não tomou nenhuma dose do que de uma pessoa que tomou as três doses. Isso não quer dizer
que qualquer um de nós pode ter a forma grave, mas reduzem muito a chance. Enquanto que a pessoa que está com o esquema incompleto, tá? Mesmo ter tomado a primeira e a segunda dose, e não ter tomado a terceira, já devendo tomar, é um caso em cada 1.100 aproximadamente, cada 1.100 casos de pessoas, uma acaba internando em leite de UTI. E enquanto que pessoas vacinadas é uma em cada 45 mil. Mostra esse efeito protetor, obviamente, da vacina. Então, a gente reforça aí a necessidade de fazer a vacinação, né? Reforço também que a nossa campanha de vacinação é de estímulo à vacinação de crianças. Nós não estamos obrigando, não será feita exigência de vacinação por parte do município de Porto Alegre, mas a gente vai sim estimular e provavelmente dia 19 está a se confirmar no estado do Rio Grande do Sul, dia 19, sábado, vai ser o dia D de vacinação para crianças. Então, algumas unidades de saúde, alguns serviços estarão abertos para poder vacinar as crianças, pensando já que o grande volume de crianças, elas entram em atividade escolar no dia 21, ou seja, na segunda-feira posterior. Então, a gente espera aí que os pais que ainda tenham dúvida, estamos aqui para esclarecer se tem alguma dúvida, mas os resultados têm sido positivos, o número está crescente, as pessoas estão começando a procurar mais e, obviamente, que com a chegada com a liberação da vacina da Coronavac, aumentou muito a procura. Lembrando que a Coronavac usa a mesma tecnologia que a imensa maioria de todas as outras vacinas já aplicadas em crianças. César, era isso, fico à disposição, né? Eu acho que era importante, talvez, abrir aí para quem quiser fazer algum questionamento sobre esses temas aí de vacinação, que a gente conversou um pouquinho, fico à disposição. Perfeito, obrigado, Fernando. Algum questionamento aí que você julga importante? Fernando, deixa eu te fazer a pergunta que eu sempre te faço, mas assim, faz tempo que eu não te encho o saco. Estamos tranquilos, né? Não tem espaço para um fechamento, né? Não, não. Neste momento, o João Marcelo vai falar um pouquinho, né? Nós estamos olhando os dados agora, 174 pacientes internados em leite UTI, tá? Não tem... claro que cresceu muito o número de pessoas, de 27 para 174, o menor índice que a gente foi 27, 174, mas bem abaixo do que a gente tem a capacidade, então a gente está controlando e a gente acha que, tomara que eu não queime minha língua, tomara que não aconteça nenhuma coisa diferente, mas diante do cenário da Ômicron, né, já vem diminuindo o número o João Marcelo vai detalhar isso, tá? De testes realizados e, obviamente, que sintomáticos também e pessoas graves estabilizou agora neste momento, a tendência é diminuir nos próximos dias. Esperamos que isso continue assim. Obrigado. Mais algum questionamento? Bom, diante do silêncio coletivo aqui dos participantes, eu vou passar, né, agradecer aí a manifestação do Fernando, os esclarecimentos trazidos por ele, né, para esse momento. Já de imediato aí, todos estão curiosos aí, desde o início da nossa conversa. João Marcelo, pode nos apresentar os números, por gentileza? Perfeito, obrigado, secretário César. Vou começar o compartilhamento aqui. Já deve estar visível para vocês. Só comecei do final. Tá. Então, nossa mesma sistemática, né? Ver os testes, pacientes de enfermaria, pacientes de UTI e óbitos, que na medida, né, em algum momento a gente falou em outras reuniões em que o sistema hospitalar foi, em outras ocasiões, o ponto principal de pressão. Dessa vez a gente viu um comportamento um pouco diferente nessa imagem aqui, né? Eu acho que vocês estão vendo bem, esse aqui é o material que a própria equipe do Fernando prepara toda quarta-feira com a semana epidemiológica, né? Então, cada barra vertical dessas é uma semana inteira de casos confirmados, notificados pelos Nós sistemas. emitimos, deixa eu te interromper, né, Marcelo? Emitimos Claro. um documento que é o boletim da semana, né? Público que está no site.
Isso é uma obrigação, além de tudo, né, secretário César, mas principalmente é uma forma de comunicar oficialmente, o canal oficial de comunicação dos dados chancelados pela equipe da vigilância, chancelados pela Secretaria Municipal de Saúde. Está disponível nesse site aqui embaixo, se apontar o QR Code para a tela, leva diretamente para o boletim da última quarta-feira. Toda quarta-feira esse dado é renovado. A gente teve por muito tempo o boletim diário, né, no período de maior premência ali de informações, mas já tem algum tempo a gente está conseguindo manter semanalmente, o que parece suficiente para se ter uma ideia da evolução. Lógico que os dados são olhados diariamente, mas eles são consolidados e publicados na quarta. Eu chamei a atenção várias vezes para vocês, assim, do pico que houve, dos picos anteriores, né, a magnitude desse pico agora, de janeiro, né, que a gente enfrentou. Não só em tamanho, que foi maior número de notificados por semana do que em qualquer outro momento da pandemia, mas a velocidade com que ele acelerou, né? A cada dia, no período de ascensão ali, a cada semana, aliás, o degrau era maior que o anterior. Da mesma forma, a gente entrou na segunda semana consecutiva de decréscimo. Esse dado foi fechado na quarta-feira, né? Então, a gente está indo agora para o que talvez seja a terceira semana consecutiva de decréscimo, duas com certeza. E chama a atenção de novo, assim, da redução relativamente pequena que houve entre a semana de ponto máximo ali, né, de zenith ali dos dados, um degrauzinho para a primeira semana de decréscimo e depois um degrauzão para a segunda semana de decréscimo, né? Isso é bastante interessante porque é um dado que foi visto, pelo menos assim por analogia, em outros países, de uma subida rápida e de um decréscimo rápido do número de confirmados por uma variante que é altamente transmissível, maior do que as versões anteriores do vírus. Quando a gente olha para leitos de enfermaria, e eu ressalto porque, né, além de às vezes ter gente nova na reunião, às vezes é bom dar uma lembradinha. Na parte de cima são todas as solicitações de leitos de enfermaria do SUS de Porto Alegre, ou para Porto Alegre. A gente tem um percentual bem razoável desse grupo que não é de porto-alegrense, são de municípios para os quais Porto Alegre é a referência. A gente recebe, em geral, 200 e tantas solicitações novas por dia, não acumula de um dia para outro, né? Nesse gráfico aqui. E em vermelho, lá em cima, o que é síndrome gripal. Covid confirmado ou não, mas no mínimo suspeita de Covid. E confirmados também, lógico. Quando a gente olha a parte de baixo do gráfico, o que a gente vê foi que desde dezembro que se vinha, já cortei novembro para ficar mais fácil a visualização, né? A gente vinha num decréscimo de outubro, novembro, dezembro, caindo. Em dezembro ficou num patamar muito baixo esse número de solicitações novas e começou a acelerar. Aqui cada barra vertical é um dia, começou a acelerar ali na última semana de dezembro, primeiras de janeiro. Então a gente teve mais casos sendo solicitados. Eu tenho feito analogia, não sei se ela fica muito clara, com uma torneira de água. Assim, é um fluxo, né? É volume por tempo. Quando esse fluxo aumentou, mais pacientes sendo solicitados todos os dias, eu devo esperar, todos nós devíamos esperar, que aumentasse o compartimento COVID dos hospitais, porque começou a entrar mais casos diariamente. Se a cada dia aumentasse mais casos que o dia anterior, se esse degrau fosse progressivamente maior, a gente entraria num crescimento exponencial. O que a gente viu foi uma subida de patamar, talvez sucedida de uma outra subida de patamar, e agora, há pelo menos 2 semanas, a gente ou está no mesmo patamar, ou já começou a ver, né? Se a gente pegar os últimos 7 dias aqui das barras vermelhas, uma redução desse patamar. Ou seja, isso deveria estar se refletindo, a gente vai ver em seguida, numa redução do compartimento hospitalar de Covid. Falando apenas de enfermaria, sem falar de UTI ainda. A linha preta é a média móvel. A gente, por exemplo, ontem teve 11 solicitações, a média móvel ainda está em 17, 18 solicitações por dia, pegando a média móvel da última semana. Mas a tendência, o viés é de baixo. Aqui só um dado novo, né? Eu não trago sempre nas apresentações, talvez fique um pouco confuso, mas cada mês é a média do número de horas que os pacientes nos pronto-atendimentos de Porto Alegre, depois de determinado que precisa ir para o hospital, ele precisa internar, as horas que esse paciente fica aguardando.
Então, por exemplo, em outubro, novembro e dezembro, a gente tinha, em média, uma espera de 7 horas. A gente tinha 50% dos pacientes, a mediana, 50% dos pacientes sendo encaminhados para leitos hospitalares em menos de 18 horas e 80% dos pacientes sendo encaminhados para leito hospitalar em menos do que 34 horas. Isso eram os números de dezembro. Em janeiro, esse tempo prolongou, ou seja, os pacientes ficaram, pacientes de síndrome gripal, né? Ficaram mais horas aguardando, que era a dificuldade dos hospitais de conseguirem puxar esses pacientes na mesma ritmo que tinha até então, porque havia mais pacientes. A gente acompanha esse dado, né? Não é um dado que indica que ficou sem leito, quer dizer que o tempo de espera aumentou, que é obviamente uma coisa indesejável. Em fevereiro, a gente reconsolidou esse dado dos primeiros 10 dias de ontem, esse tempo está caindo também. Como é que eu vejo ele caindo? Eu vejo ele caindo porque passamos a ter 29 horas para transferir para hospitais 50% dos pacientes e 58 horas para transferir 80% dos pacientes. Esse número estava, pelo menos dos 50%, bem maior em janeiro. Depois eu posso detalhar isso, mas também acho que não é tão importante para a compreensão da situação. Esse aqui já é mais interessante. Esse aqui é o gráfico. Oi. Desculpa te interromper, se puder voltar ali no último gráfico, é só uma pergunta bem pontual. Aqui, quando tu está considerando o tempo de espera para síndrome gripal, tu está considerando também H3N2, aquela nova gripe? Sim, a gente está considerando qualquer quadro respiratório que alguém esteja suspeitando que seja Covid, porque ele vai solicitar esse leito para a central como se fosse síndrome gripal. A gente pode já ter confirmado que é Covid. No PA, a gente consegue confirmar isso por antígeno, no PA, sem dúvida, e muitas vezes PCR também, mas para H3N2, muitas vezes a gente depende de ir para o hospital e fazer a confirmação no hospital. Mas qualquer quadro que pareça Covid ao médico que está atendendo, ele vai ser solicitado dessa forma, justamente porque a gente vai confiar depois no diagnóstico final daquele que é dado lá no hospital. Mas então, toda a nuvem de síndromes respiratórias a gente considera da mesma forma aqui. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí, nesses outros quadros, a gente está tratando só de Covid, mas nesse em específico acabou juntando também com a gripe H3N2. Não, porque quando eu vou voltar uma imagem atrás, ó, quando a gente vê aqui as solicitações de leitos, também é síndrome gripal. Tem a mesma nuvem de possibilidades para a gente não deixar passar só Covid confirmado, e aí tem um grupo de pacientes que não conseguiu a confirmação no pronto atendimento, a gente fica monitorando as síndromes gripais. Pode acontecer o contrário, que ele chegue no hospital e não confirme, mas tratamos esse tempo de espera do quadro respiratório tudo junto aqui. A gente vai ver confirmado dentro dos hospitais. Aí que o dado vai ficar preciso para a Covid, digamos assim. Nessa imagem aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é o painel Marcelo? do Estado. Oi, fala, Alisson. João Marcelo? Desculpa aí, só aproveitando aí que o Alisson te interrompeu, mas esse comportamento que tu mostrou aí para janeiro e fevereiro da síndrome gripal, a gente nunca tinha tido em Porto Alegre antes, correto? Para Não essa tinha. época de meses, janeiro e fevereiro, né? Sim, nessa época de verão, não. A gente teve em outros momentos do Covid. Normalmente acontecia em maio ou junho, né? Isso, é um comportamento usual, né, para onde faz frio, principalmente na população pediátrica, né, Mazurqued? A gente tem esse prolongamento e operação inverno do município, aumento de leitos de pediatria, aumento de leitos de UTI pediátrica. Anualmente se toma as medidas para tentar minimizar esse efeito de sazonalidade que se tem. Esses aumentos de procura por síndrome gripal já aconteceram em outros momentos de Covid, aumento de tempo de espera, mas sempre relacionado ao pico da onda, né, das outras ondas que a gente teve antes. Tá. Obrigado. Perfeito. Aqui é o dashboard do estado, então a gente vê variações negativas bem frequentes na quantidade de pacientes internados. Aqui a barra azul vertical, azul escura é paciente confirmado e a barra azul clara é paciente suspeito, certo? Esse aqui eu sempre digo, embora isso não seja realmente tão importante, é a região onde Porto Alegre está inserida. A gente tem municípios com pouca quantidade de leitos hospitalares aqui, como Eldorado, Guaíba, até mesmo Viamão, mas a gente não tem grandes municípios da região metropolitana. Não estão aqui Canoas, não está aqui Novo Hamburgo, não está aqui São Leopoldo, certo? Então é a região para a qual Porto Alegre é realmente a referência. O que a gente vê bem no canto mais recente, né, no canto mais direito do gráfico, é
uma oscilação e decréscimo desse total de pacientes internados em enfermarias hospitalares. Aqui não é mais só SUS, como eram as solicitações que eu estava olhando, é tanto SUS quanto privados. Todos os hospitais, Moinhos, Mãe de Deus, Ernesto, Divina, todos os hospitais preenchem esse formulário e a gente tem essa informação captada aqui. Quando a gente vai para leitos de UTI, né, sempre o gargalo de mais risco aí que se teve, mesma distribuição, em cima número de solicitações diárias, a gente trabalha em geral com 20, né, quase 30 solicitações diárias em média. Em vermelho, as de síndrome gripal, e quando a gente olha para baixo, eu também cortei novembro aqui, que era maior que dezembro, a gente vinha tendo uma, duas, nenhuma solicitação de leito de UTI para síndrome gripal, paciente grave, mas de síndrome gripal, em dezembro. Em janeiro se aumentou de patamar, e o que parece a gente está lendo nessa última semana, inclusive com um dia que não teve solicitação nenhuma, né? A aleatoriedade dos dados aqui, mas parece que baixamos de patamar no número de novas solicitações de internação para UTI COVID. Aqui pode tanto CPA quanto um hospital que não tenha condições de ficar com o paciente no nível de UTI para COVID. Vem também o pedido para a central de leitos e a gente providencia, transfere isso. Alguns colegas ali do Dr. Jorge Osório, da equipe de regulação. Andando em direção ao final, o mesmo gráfico do estado que pega o bojo de municípios aqui para os quais Porto Alegre é referência. Porto Alegre é a grande maioria dos leitos aqui, então é quase como se a gente lesse Porto Alegre com esse dado, e até eu acho ele interessante, porque são municípios para os quais a gente é referência, a gente tem o dever, né, pela organização do sistema de saúde, de prover esse atendimento de alta complexidade para esses pacientes. Também estamos vendo ou estabilidade absoluta ou discretas variações negativas, né? Estamos, parece, no topo de uma colina aqui, né? Eu digo topo, né? Não posso afirmar que ela não vai voltar a crescer, mas que ela parou de crescer na última semana, não há dúvida. Quando a gente olha o nosso gráfico, e acho que quem estava aqui o nosso gráfico de Porto Alegre, aqui também, pacientes da rede pública e da rede privada, todos os hospitais informam diariamente. João, só comparando com a tela da semana passada, já é impressionante, né? Isso. Eu lembro, né, secretário César, que na semana passada eu chamei a atenção que a linha vermelha, a linha de tendência, estava se descolando da linha preta, né? A gente já viu um ângulo ali como se ela estivesse horizontalizando. Nessa última semana, ela praticamente horizontalizou. A gente ficou rodando em 170, 175 pacientes. Em algumas horas a gente teve 180 e depois já voltou a cair de novo. Então, um comportamento bastante diferente, né? Essa gravatinha cinza aqui, né? Essa abertura do intervalo de dispersão aqui é a ideia matemática de que o sistema fica com dificuldade de prever o que vai acontecer, porque estava indo numa direção, agora está indo noutra, fica uma nuvem de possibilidades ali. Mas é a imagem que a gente já viu outras vezes, felizmente, de um momento mais estável, pelo menos a abolição do crescimento. Por fim, quando a gente vai para óbitos também, está no mesmo boletim emitido pelo município toda quarta-feira agora, a gente tem aqui o código de barras, o QR Code, desculpem, que já leva direto para o boletim, ou o endereço da internet ali embaixo. A linha vermelha é o número de óbitos confirmados, aí sim, confirmados por Covid, né? Pela vigilância. Então, a gente saiu de um nadir em dezembro ali de 19 casos confirmados, subimos para 84. Claro, né? É um aumento absolutamente importante e não desejado, mas ele não é da mesma magnitude do que o aumento do número de casos confirmados. Esse eu acho que é a grande ideia desse momento da pandemia, né? Se nós tivéssemos mantido a proporção de internações hospitalares, de internações de UTI e de óbitos que se teve em outros momentos anteriores à vacinação na pandemia, nesse pico agora de janeiro de casos confirmados, a gente teria visto coisas horríveis, né? Então eu acho que aqui é a grande celebração da eficácia da estratégia toda, de que o sistema hospitalar foi muito menos pressurizado dessa vez do que nas outras ondas que a gente teve anteriormente.
Acho que a maioria das coisas eu já falei para vocês, mas a gente acaba fazendo esse resumo aí diariamente, né, secretário César, para uma análise geral aí. A gente está tendo redução de casos a cada semana, nas 2 últimas semanas epidemiológicas. Os pronto-atendimentos continuam com uma procura aumentada, mas menor. E o tempo de espera que prolongou no final de janeiro ali reduziu agora em fevereiro, tempo de espera por leito. O número de internados em enfermaria estabilizou e está num leve descenso na última semana, e o número de internados em UTI, ele está estável, mas isso que era uma coisa que a gente conversava logo antes da reunião ali informalmente, né? O número de internados em UTI parou de crescer, estável, mas o número de solicitações novas todo dia reduziu. Então, isso é um prenúncio, me parece, bastante forte ou confiável de que a gente precisa rodar o tempo de permanência da UTI, que sempre é mais longo do que enfermaria, 1 semana, 10 dias, para ver esse número começar a cair sistematicamente, a não ser que mude de novo o fluxo da torneira, a não ser que o número de solicitações volte a aumentar. Não sei se fui claro. Por fim, a curva de óbitos em ascensão, em janeiro, o grupo confirmados. Eu acredito que esse número ainda vai ser alto em fevereiro, porque os óbitos são tardios em relação a toda a manifestação da pandemia, então é a última curva que a gente viu todos os ciclos se movimentar, tanto para cima quanto para baixo. A gente, né, como sempre digo, assim como todas as outras atividades humanas, está sofrendo de afastamento por quadros leves, mas as forças de trabalho estão bastante alquebradas aí ainda, embora isso tenda a diminuir, porque está diminuindo as notificações totais aí de circulação viral. E aí uma questão muito nossa, lógico, uma forte atenção que a gestão teve em relação à cadeia de testes, por conta do grande aumento de consumo, mas que a gente, acho, conseguiu com sucesso prover isso durante esses dias de janeiro aí. E era isso, secretário, à disposição para perguntas. Obrigado, João Marcelo, sempre traz, né, nos traz aí os números de forma muito precisa, muito clara. Algum questionamento aí dos amigos ao João? Eu tenho um, César. Se eu puder, não sei se tem mais Pode algum falar. outro convidado na frente, não quero me interpor, hein? Não tenho anotado aqui, mas pode falar se. Perfeito. O Mazurquete continua com a mão levantada, mas talvez seja da pergunta anterior. Tá. César, João, eu vi que a gente está, claro, horizontalizou aquela linha, que é uma coisa muito positiva, né, ali sobre os leitos de UTI, mas fica com a preocupação porque a gente está muito perto daquela primeira linha, né, que seria as primeiras ações ali de salvaguarda, que seria de restrições. Eu pergunto se já está tendo já a orientação da prefeitura, né, de restrições das cirurgias eletivas em Porto Alegre, como regra geral, e talvez algum outro regramento, né, como também uma regra geral. Eu vi que o prefeito já fez o adiamento, né, do carnaval aqui junto com as escolas de samba, mas se tiver mais alguma outra informação mais ou menos nesse sentido, assim, de talvez alguma ação de contenção, ou se a gente não vai ultrapassar, a gente vai segurar alguma ação nesse momento. Acho que mais ou menos por aí a minha pergunta. Talvez algumas coisas aí do carnaval o secretário César possa esclarecer melhor, Alisson, mas assim, a gente olha os dados realmente várias vezes por dia, né? Então, eu não digo que em algum momento a gente teve com o dedo no gatilho, mas a gente sabia onde é que estavam os botões, digamos assim, né? A prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde em nenhum momento orientou suspensão de eletivas. Vocês sabem, obviamente, né, que a gente tem um passivo muito grande, todos os hospitais com filas de exames e filas de procedimentos em atraso, que precisam ser feitos, há prejuízo real para os pacientes nessa desmobilização de procedimentos, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter sempre muita responsabilidade de acionar. A gente sabia que isso era possível. Me parece que da nossa rede pública, o Clínicas, isso eu tenho certeza, assim, o diretor, um dos integrantes ali da direção técnica, o Dr. Brasil, comunicou que estava restringindo 25% do volume de procedimentos seletivos do hospital, justamente para reacomodar leitos e estruturas para a subida
de volume de pacientes com Covid internado. Então, não houve uma orientação para a rede como um todo, mas a gente deixou uma espécie de autogestão, assim, para os hospitais, né, fazendo essa movimentação. Hoje, por exemplo, Conceição está invertendo as salas na urgência de síndrome respiratória e demais casos atendidos na urgência do hospital. O Covid tinha reduzido tanto em dezembro que ele estava numa sala menor, para dar mais espaço para as procuras da emergência não Covid. Isso foi invertido em janeiro e está sendo desinvertido hoje. Então, esse modelo de autogestão dos hospitais é bastante bom, me parece, porque as gestões, né, as estruturas sabem ali a melhor forma de se organizar, tem sensibilidade e há uma comunicação constante. A gente sabe exatamente o que está acontecendo o tempo inteiro nessas estruturas. Então, não houve. Mas ficamos o tempo inteiro atentos, porque se a evolução fosse, por exemplo, paralela à que aconteceu com o número de casos notificados, a gente teria que voltar para as medidas mais ativas ali junto aos hospitais. A gente chegou, inclusive, a fazer o levantamento isso é sempre feito, né? Mas a gente ficou extremamente atento aos estoques de medicamentos de intubação, de sedação, ao nível de UTI, para ver se isso era um indicador de que estava havendo aumento de consumo. Então, tudo isso foi monitorado, mas não foi preciso passar disso nesse momento. Tomara que não seja preciso. Exato, né, João? Nós fizemos ali toda uma programação, né? Fizemos os ensaios de um momento mais desfavorável, né? Mas, graças a Deus, aí não foi necessário. Ô César, eu queria uma pergunta para o João, posso fazer agora? Faça. Depois o Mazurquete. Vamos lá. Primeiro, parabenizar, né? Essa questão de deixar para os hospitais fazer a gestão, eu acho que está perfeita, cara. Exatamente esse ponto que eu acho que a prefeitura trabalha muito bem, né? Não é o momento de intervenção maior. Eu acho que cada hospital faz a sua gestão, o que consegue fazer com bastante propriedade. Eu queria saber, é possível, né, em face dos números que a gente olhou há pouco, a gente tentar fazer uma pequena projeção, como seria para o carnaval, para a gente poder tentar ajustar as nossas atividades privadas, porque a gente pode prever lá se de fato nós já chegamos num pico maior, ou se a gente espera que lá no carnaval vai se retomar esse pico. Só para a gente poder ver se eu consigo me organizar com as minhas atividades, todo o pessoal do setor privado que está presente aí, tem alguma expectativa assim, de vocês que conhecem melhor o assunto. A impressão que eu tenho, olhando pela minha empresa, eu já tive um pico, como eu falei há pouco, eu já tive 15% de gente e tal, eu acho que agora está reduzindo. A expectativa que eu tenho, né, na minha empresa é que haverá uma redução, que eu já cheguei no pico aqui na empresa. Mas eu não sei se dá para fazer essa previsão aí a nível do carnaval para a cidade como um todo. Com licença, posso emendar um pouquinho, João, porque ia nesse encontro já e depois tu já responde a mim e o Dr. Juarez, por favor. Eu vou fazer uma observação aí, Dr. Juarez, que é o seguinte: a gente tem uma situação muito diferente do que a gente tinha no carnaval passado, por exemplo. No carnaval passado, a gente pegou exatamente o início da Delta no nosso país e no Rio Grande do Sul. Agora parece que a gente está saindo da situação da Ômicron e já temos aí uma atitude da prefeitura que foi a mudança do nosso festejo de carnaval, né? Lastimavelmente, mas era necessário naquele momento. Então, essa é uma das observações que eu já fiz neste momento em relação à situação do carnaval. Mas eu reforço e peço ao João e peço ao nosso secretário César, a gente tem observado e a gente já vem conversando algumas reuniões nessa virada de ano, em janeiro e fevereiro, que a gente precisa aí de uma retomada das ações da prefeitura e da secretaria quanto aos cuidados básicos, que a população está desrespeitando os cuidados básicos, está esquecendo. E talvez isso é uma das coisas que as empresas devam lembrar de retomar dentro das suas unidades, as que não estão fazendo, e as escolas já estão preparadas para isso, né? Para fazer essa retomada com cuidados mais adequados, mas assim, a população de uma maneira geral precisa ser relembrada aí dos cuidados básicos, né? Então, aí acho que agora tu já pode esclarecer qual é a observação que vocês têm pelos dados de vocês aí, João. Mas a gente tem aí, aparentemente, tirando a gravidade do caso, uma situaçãozinha um pouquinho diferente do carnaval passado, que a gente, bem no início do carnaval passado, a gente estourou com a Delta, né?
Antes que o João responda, Mazurqued e Juarez, só estava anotado aqui, Mazurqued, fizeste essa pergunta pelo chat mais cedo, né? Nós já conversamos essa semana com a nossa comunicação, tá? Está num planejamento, né? Fazer esse reforço, né? Nós semana centramos muito na questão da vacinação infantil, que foi muito importante, né? Então a gente também tem que, quando trata de comunicação, nós temos que ter alguns cuidados aí para não e até por orientação da nossa comunicação, mas está no nosso cronograma também voltar aí a fazer uma divulgação desses cuidados necessários, especialmente, João Mazurquete e Juarez, especialmente para o Carnaval, né? Nós sabemos que Porto Alegre adiou, né, o Carnaval que é do Porto Seco, mas nós temos, e não pretendemos, né, vamos orientar que não o carnaval de blocos, que esse que é o carnaval de bairro, também a gente vai ter conversar com as entidades todas, para que isso porque ele não ocorra, né, mas nós vamos orientar justamente para tentar minimizar essa questão que pode acontecer no carnaval, né, de alguma festa sem um controle maior, né? Isso aí eu acho que para nós é importante, né? Sabemos da questão praia, né? Também não vamos ser duros ao ponto de dizer que Porto Alegre, né? Porque as pessoas vão estar muitas viajando, né? Mas esse cuidado está na programação, Mazurquete, tá? Porque estamos aí pelos números numa decrescente, mas um descuido aí de uma semana também pode suspender isso e reverter, né, a curva. Então, isso é uma coisa que nós não queremos em hipótese nenhuma. Tem que ser uma queda consistente e permanente. Tá? Eu devolvo a palavra ao João, né, na questão técnica. Obrigado, secretário. Ô César, eu não sei se eu entendi, Juarez. Quer dizer, pelo que eu entendi, existe uma total imprevisibilidade com relação ao carnaval, é isso? Não, o Carnaval Porto Alegre foi transferido. Não, eu não falo a questão de Porto Alegre fazer o carnaval. Eu falo a questão de casos, novos casos do Covid, se nós já teríamos chegado no pico, como nós já passamos agora, como foi mostrado há pouco, ou se existe uma... Eu vou deixar, Juarez. Eu vou deixar o João responder. Eu tenho uma opinião, né? Mas eu vou deixar o João responder na questão técnica. Tá bem. Não sei se vou responder de forma que sacie à vontade, mas a minha opinião, Juarez, Mazurquete, secretário César e demais, três coisas, assim. Primeiro, lembram que a gente falava muito lá no início da pandemia no RT, na taxa de transmissibilidade, certo? A taxa de transmissibilidade que nós estamos vendo hoje, independente do número, ela é menos casos à medida que os dias estão avançando, menos casos novos, certo? Qualquer mudança de cenário pode afetar isso. Então, por exemplo, se amanhã o secretário César definisse a abolição das máscaras, a gente ia ter uma nova taxa de transmissibilidade que ia afetar tudo isso que a gente está lendo nos gráficos hoje, certo? Então, toda mudança de comportamento, ela pode ou não afetar isso. Algumas coisas são altamente desejáveis socialmente, né? Por exemplo, a volta às aulas. Todo mundo quer a volta às aulas. A gente vai ficar atento aos números. Eventos maiores, a gente vai ficar atento aos números. Então, isso eu acho que é a questão da prudência aí. Duas coisas. Uma coisa muito importante em relação a isso, me parece, com a Omicron, biologicamente falando, é a vacina de reforço, né? A gente aprendeu nesses últimos meses que as 2 doses da vacina provêm uma boa imunidade para a população e que essa imunidade decai e que a dose de reforço faz ela subir novamente. Então, à medida que o tempo vai passando, se a quantidade de gente que não fez o reforço dos adultos, né, os que estão indicados até agora, vai jogando eles de volta no compartimento dos suscetíveis à reinfecção. Então, acho que isso também é um ponto em que tem que se ter bastante atenção na divulgação,
vacinação das crianças, ok, mas também a quem tem, o Fernando falou isso na fala dele, né? Quem tem a indicação do reforço deverá fazê-lo, quem está no prazo, porque isso vai ser importante para o nosso futuro breve da cidade, da transmissibilidade. E por fim, a última coisa que eu acho de tudo, ela é menos provável, lógico, mas ela tem que estar sempre no canto do campo de visão, que é a emergência de uma nova variante, né? Se em algum local, no interior do Rio Grande do Sul, no Paraguai, nas Filipinas ou no México, começa a ter um comportamento diferente à pandemia, todo mundo tem que ficar, todo mundo, literalmente, né, tem que ficar atento ao que está acontecendo lá, porque daqui a pouco é possível, não é provável, mas é possível a emergência de uma cepa com resistência vacinal. Bom, mas aí é o que a gente não consegue controlar. As medidas necessárias de momento e a vacinação de reforço é a melhor garantia que a gente tem, que a gente está indo num ritmo de estabilização para todas as demais atividades que a gente quer manter como estão agora. Porto Alegre pensa na quarta dose da vacina de reforço ou não? Isso aí não está nem em hipótese. Isso tem uma previsão, né, João, para casos específicos agora, né? Pacientes imunossuprimidos. A gente, assim, a resposta bem breve, né, Juarez, a gente segue o que o Ministério preconiza, né? A gente tem até um dever de hierarquia, o que a União preconiza e o Estado acata, o município segue, né? Eu vi que São Paulo parece que já estão estudando isso aí, né? Mas a Sociedade Infecto e de Imunizações também recomendou que primeiro se faça um esforço grande para a terceira dose, porque ainda tem muita gente que ainda não está com a terceira, então que seja priorizada a terceira para depois pensar na quarta para todo mundo. Até porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar isso dentro de um esquema vacinal anual, né? Tipo as demais, a gripe, né? Então isso aí é um momento que do esforço, né, doutora Lúcia, do esforço, né, para a gente também que não fique, né, sempre sendo os mesmos, né? As mesmas pessoas a fazer esse tipo de controle, né? O secretário César, mas eu não sei se é a questão de todo mundo fazer a terceira dose, se é a questão da disponibilidade de vacina que pode não ter para todo mundo, ou se as pessoas não estão procurando fazer a terceira dose. As pessoas não estão procurando. Então, disponibilidade existe. Disponibilidade existe. Se existe a disponibilidade de vacina, talvez fosse o caso de quem quer fazer a segunda dose de reforço, fosse o caso para ficar mais garantido, né? Se existe a disponibilidade. É por isso até, Juarez, que no dia 19, eu acho que é o próximo final de semana, a intenção é esse grande mutirão de criança, né, para infantis, porque isso também reflete em outras doses, né, dos adultos, né? Isso tem um efeito colateral, né, importante nessas questões, né? Quando tu trata a vacinação, esse efeito, né, entre aspas, manada colateral aí é muito importante, e os especialistas aí na área, doutora Lúcia, aí, o João pode né, o Cláudio, que se está aqui ainda, não vi, né, pode nos dizer com maior propriedade. Sim, porque o SUS é muito bom em fazer a busca ativa, né? Então, na hora de levar as crianças para vacinar, já pergunta se os pais estão vacinados, já a criança sempre, como tem essa posição central na família, assim, em termos de saúde, sempre estimula muito as mudanças de saúde para a família. Então, se levar a criança, já vai aproveitar para revisar o resto das doses da família. Bom, mais algum questionamento aí, João, por gentileza? Mazurqued, ainda Juarez. João, a gente não teve nenhuma, eu não me lembro se, acho que não teve nenhuma identificação da subvariante ainda, né, por aqui. A BA2? É. Até onde eu sei, não, também. Se a gente estava com, pelo menos assim, eu soube essa informação, né, até do próprio pessoal do CIEVS ali, algum represamento no sequenciamento, mas as amostras estavam guardadas e iam ser sequenciadas. Então a gente pode ter uma surpresa para trás, mas que eu saiba até agora não. Obrigada. Espero que não tenhamos, né? Vamos acreditar, né? Estamos em um período de
de ser positivo nessas questões aí. Subvariante essa, para quem não estava na reunião passada, que não tem indício de escape vacinal, né? Ela é bastante sensível às vacinas que fazem parte aí do programa. Bom, nisso aí também é outra questão que estamos tendo, eu vou usar a palavra sorte, mas não é a mais apropriada, né? Que as vacinas estão, né, conseguindo abarcar todas essas variantes até agora, né, João? Estão garantindo essa sustentabilidade. Bom, pessoal, eu não sei se alguém tem mais algum questionamento aí. Nós tivemos a apresentação inicial da parte do Ritter quanto à vacinação, especialmente vacinação infantil, os números trazidos aqui pelo João Marcelo, né, os questionamentos, e mais uma vez eu volto a doutora Lúcia também fez coro aqui com o Mazurqued, né, na questão da divulgação aí, né, dos protocolos, o uso da máscara, álcool 70% e o distanciamento possível. Então, nós vamos retomar isso ainda agora à tarde com a nossa comunicação, essa questão, e estar já dentro do planejamento, né, e manifestar a importância que o grupo aqui também elegeu em relação a essa questão, né, porque como é um comando aí do nosso prefeito, né, o que nós tratamos aqui, a gente faz um diálogo interno na prefeitura para poder ver o que é viável, né, o que é possível de também trazer e incorporar, né, porque aqui é um grupo muito qualificado e que as ideias sempre são muito bem-vindas, né? Então, sempre nos agradecemos muito aqui a posição de todos aí que se manifestam. Hoje aqui nós não temos, só para fazer antes do encerramento, né, o deputado Ponte. Ontem estive com o deputado Ponte, ontem na PGM, né, estava aqui numa reunião, conversei com ele, e ele já me disse que talvez tivesse dificuldade de participar hoje aqui da nossa reunião. Então, mas foi lembrado. Tá? Bom, pessoal, agradeço, né, muito, né, como sempre, aqui essa participação de todos, e vamos ver se conseguimos nos reunir na próxima semana, na próxima sexta-feira aí, até porque pode ser que tenhamos a consolidação, né, desses números apresentados aí pelo João, e né, se for confirmado o evento de sábado aí também para divulgar a todos aí as entidades, o que é muito importante aí, e bem lembrou o Juarez aí dessa importância da vacinação, né, Juarez? Né, que é o que está, de certa forma, dando aí um suporte a toda a área econômica e a toda a sociedade para que a gente tenha aí uma vida mais tranquila, ou no antigo normal, como alguns dizem aí. Então tá, muito obrigado aí pela participação, né? Agradeço em nome da prefeitura, da nossa equipe de saúde, né? Que eu não canso, né, de elogiar a equipe da Secretaria da Saúde, que hoje, e aqui na pessoa do João Marcelo, né, capitaneados aí pelo secretário Esparta e pelo Richard, nesse momento, né, que é incansável, né, e quando eles falam, sempre falam aí da importância das parcerias, né, e aqui a doutora Lúcia é uma das grandes parceiras, né, o Cláudio eu acho que não vi mais aí, né, e com os hospitais e as entidades que sempre, né, a Porto Alegre está como está por essas parcerias e pelo diálogo, né, que sempre foi muito franco, muito correto, né, das possibilidades de cada um. Então tá. Fraterno abraço a todos e até a próxima semana. Boa tarde a todos e todas.